O crime continua, mas a segurança pública conseguiu agir, já está detido, o homem já está no presídio de Júlio Castilhos e parte do objeto já foi recuperado. Parabéns e obrigado, militar, pela ação. 9h29. Nós estamos com o programa Variedades no seu rádio, nos 990 kHz, no portal tupã.com.br, nos aplicativos para tablet e smartphone, ao vivo na nossa live. Onde Maria Elizabeth Rangel está nos saudando aí com bom dia. Também a Neuci Cardoso, a Tânia Zapata mandando um abraço. A Eva França também está junto conosco, assim como a Vera Simões, a Daiane Castilho Gomes, Só Ribas da Silva, Cleusa Porto Barragan, Heloísa Carvalho, Nedim Melo Rudek, Lourdes Brites, Senedir Aguiar. Tá lá no Tarumã, né, Senedir? Hoje tá firme aqui nos acompanhando. Suzana Oliveira Marques, Oneida Adão Gomes, Maria Rosa, Tiago Marcon, Siloy Menezes, Eluzi Carvalho, né, que Deus ilumine essa quinta, diz ela, o Caio Quesani, Valdemir da Silva Maciel, Marcos Eduardo Borsa dos Santos, Odila Pereira, Lucimara Ribeiro, Eliane Gomes, são alguns ouvintes que estão nos acompanhando e estão comentando nesta plataforma que está levando para você o programa Variedade. Já acessou agora aqui a Luísa Souza da Silva, Neuza Ferreira Costa e Alcione Quevedo Bacedoni. Bom, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita do engenheiro agrônomo e o presidente do Clube Amigos da Terra e vereador aqui por Porto Almir Rebelo de Oliveira. No bloco anterior ele nos trouxe algumas informações aí com relação à questão do meio ambiente, à questão do agronegócio. O Almir também salientou de que agora, dia 1º, ou seja, nesse domingo, o Clube Amigos da Terra comemora 30 anos de forte atuação aqui em nosso meio, no meio regional, no meio estadual, no meio nacional e no meio internacional. Por várias vezes o Almir esteve representando essa entidade em outros países. Eu lembro da França, eu lembro da América Central que ele esteve em outros países, levando a posição do Clube Amigos da Terra em momentos que eram discutidos esse tema da questão do meio ambiente, o agronegócio, as lavouras, enfim. E eu encerrei o bloco anterior com uma pergunta de um ouvinte. O Antônio Carlos perguntou o seguinte: e se terminasse com as árvores? Quais seriam as consequências? Teríamos chuvas? Como é que ficaria essa questão, Almir? Bom, em primeiro lugar, terminar com a árvore não se termina, embora a União Europeia, o continente europeu, terminou com as árvores. Eles têm apenas 0,03% de área com árvores. 0,03%. Eles derrubaram tudo para produzir alimentos. Nos Estados Unidos, eles também têm uma quantidade de árvores preservadas bem menor, muito menor que o Brasil, porque aonde a vocação é produzir alimentos, eles produzem alimentos. Então, a questão eu não prego derrubada de árvores, porque eu sei o que acontece com a árvore na questão do sequestro do carbono, na questão da liberação do oxigênio, e também na criação de um ambiente que, de certa forma, cria uma condição favorável para a ocorrência de chuvas. Por isso que a gente diz que a Amazônia, uma frente fria que passou pela Amazônia favoreceu o surgimento de chuvas, embora a Amazônia não é o principal fonte de geração de umidades suficientes para as chuvas. É no mar mesmo. O mar é que tem 70% da superfície do mundo, do planeta, é mar, e isso é natural, foi feito assim para que daquela superfície de água com esse tamanho no mundo se provoque uma evaporação e por ali vai se umedecendo as atmosferas em tudo que é lugar. E a partir daí, numa combinação de gases e ares e tudo, se formam as chuvas com temperatura. É uma coisa muito da natureza isso. Agora, achar que as árvores têm todo esse papel aí na geração de chuva não é verdade. E também, o que acontece com esses países? Porque se a gente disser assim, os países que derrubaram, não chove? Chove normalmente. Você pode ver que hoje as regiões que têm as suas estiagens, isso praticamente sempre teve, e aqueles países que derrubaram suas árvores, eles não têm problemas aí de secas, que não chove por causa que derrubaram. Não é assim, a natureza não é assim. E também, o caso se nós derrubarmos nossas árvores, com certeza a gente vai plantar alguma coisa. Por exemplo, o Pampa Gaúcho tem árvore? Nunca teve. O Pampa Gaúcho tem suas árvores nas suas APPs, que é à beira dos rios, e tem as gramas, que é uma coisa da natureza, que também tem uma capacidade extraordinária de sequestro de carbono para a formação do alimento, que é a grama, para o gado, para produzir a carne que a gente gosta muito. Quando a gente come carne, a gente come proteína a partir da grama que foi
que o animal pastou e essa grama se desenvolveu porque sequestrou carbono. Então, por isso que a carne 90% é carbono. Então, são essas coisas assim, ó. Não é que é assim, se não tiver árvore vai acabar o mundo. Não, não vai. Porque nós temos que ter, gente, e aí eu quero falar principalmente para a juventude, nós temos que dialogar com a juventude para mostrar que no momento que tu planta um pé de alface na tua casa, ou qualquer uma florzinha, qualquer planta que tu colocar na tua casa, em qualquer lugar, uma grama que tu produzir no teu jardim, na frente da tua casa, aquilo ali é uma planta que está sequestrando carbono, por isso que ela é verde, e ela está melhorando a condição do meio ambiente. É assim que a gente tem que ver a nossa relação com as plantas, independente se é árvore, ou se é uma flor, ou se é uma hortaliça, seja o que for. Ela é um ser vivo que está prestando uma extraordinária contribuição para a gente que esteja viva, sequestrando carbono e nos liberando oxigênio. No bloco anterior, Almir, você comentou, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado no número, porque eu não tenho tanta certeza. Me parece que você comentou que 7% do território brasileiro é utilizado para o agronegócio. 7,8%. 7,8%. E 66% hoje é preservado com árvores. Perfeito. Esse 7,8% é do total da área ou é da área agricultável? Da área que está sendo utilizada para a produção de grãos. Sim, mas é do total da área do território. O Brasil tem 851 milhões de hectares, essa área brasileira, e nós estamos produzindo alimentos em 65 milhões de hectares. Desses 851 milhões. 851 milhões. Quantos são agricultáveis na visão do agronegócio? Olha, com a tecnologia que tem hoje, a gente chega a... Olha, se não chegar em 500 milhões de hectares, anda muito próximo. Perfeito. Bom, então, isso seria utilizando tudo que seria possível para a agricultura, né? Isso. Nós utilizamos quantos milhões de hectares? Para a agricultura estamos utilizando 7,8% e para a pecuária extensiva estamos utilizando mais 21%. Por isso que nós temos 28% de utilização com a agropecuária e 66%, uma coisa assim, está preservado, e tem mais esse restante de área que são as cidades, são os rios, são outros tipos de situações que existem no Brasil. Existe algum estudo estabelecendo um limite para esse crescimento que mantenha o equilíbrio entre a área agricultável e a área preservada? Não tem, porque a questão de produção, assim, utilização de área, ela não preocupa essa questão de tu tenha que ter um equilíbrio. Por exemplo, nós sabemos hoje onde é que estão as maiores florestas do mundo, que na verdade o Brasil é que é o campeão disso, e tem outros, Rússia e mais alguns outros países que têm ainda bastante florestas, porque eles não podem. Sim, a área deles eles não podem utilizar porque não tem condição física de ir lá e explorar. Mas a Europa, aonde eles puderam pegar e transformar tudo em lavoura, eles fizeram. Então, o problema não é esse, Miguel. O problema é a questão quando as pessoas dizem assim, o mundo tem que ter só uma quantia de habitantes e não vai faltar alimento. Não vai. Não vai. O mundo foi feito assim, ó. A quantia de pessoas que Deus entender que deve ter aqui na Terra, com certeza também o próprio Deus vai dar condições ambientais da produção de alimentos e tecnologia, que é o que nós estamos fazendo. Só que as tecnologias são importantes. Por exemplo, nós no Brasil, hoje, com apenas 7, 8% de área que nós estamos produzindo, nós estamos produzindo alimentos para o Brasil, aquilo que deixa a gente produzir, e ainda exportando bastante, e tem muito que a gente produzir se deixarem. Então o Brasil é para ser, e aí que está a briga, Miguel. O mundo inteiro não quer deixar o Brasil aproveitar mais do que 7,8% no seu agronegócio, porque se fizer isso, por que os Estados Unidos é uma potência? Porque utiliza 35%, 40% das suas áreas são com a produção de alimentos. Então, se deixar o Brasil aproveitar mais a sua área para a produção de alimentos de uma forma tecnificada, nós viramos a maior potência do mundo. E a isso, seu Macron, da França, e outros da União Europeia não querem, porque eles têm um preconceito contra o Brasil. O Brasil é uma terra de índio. Então, quem está lá no Brasil, todo mundo é subdesenvolvido, todo mundo é ignorante. Então, não vai ser os ignorantes que vão dominar o mundo. Tem que ser o primeiro mundo que eles acham que eles é que têm cultura. Na verdade, eu respeito o primeiro mundo porque eles são mais velhos. Mas não porque eles sejam desenvolvidos em termos de agronegócio. Eles não são mais desenvolvidos que nós. Nós somos muito mais desenvolvidos que eles, e principalmente na questão ambiental. Perfeito. Bem, nós temos esgotou, mas tem uma questão de um ouvinte aqui que levanta, o José Oliveira está perguntando, e a estrada Tupã-Santa Tecla? O Almir desistiu? Como é que está isso, vereador? Não desisti. É uma boa pergunta pelo seguinte, a estrada Tupã-Santa Tecla, Miguel, tu acompanhou e nos ajudou muito. Essa estrada,
ela foi prometida, foi inaugurada, teve até foguetórios políticos, politiqueiros, né? E a estrada não aconteceu porque nem projeto tinha. Nós tivemos que lutar muito para ser feito um projeto. Esse projeto foi feito, foi licitado, foi contratado, se arrumou dinheiro, inclusive com bancos do exterior para fazer a nossa estrada. Iniciaram 2 vezes e pararam. Por quê? O dinheiro que era para ser usado na nossa estrada Tupã-Santa Tecla foi utilizado para outras finalidades, houve desvios de finalidades, e hoje existe um compromisso do governo do estado com os bancos financiadores, de que ou o governo do estado arruma algum dinheiro em algum lugar e vem aqui e faz a nossa estrada, ou arruma dinheiro em algum lugar e devolve para o banco que financiou a estrada que não foi feita. É claro que o governo vai ter que arrumar dinheiro e vir fazer a estrada, porque os bancos financiadores, eles liberaram uma parte do dinheiro e ainda tem mais dinheiro para liberar. E eles querem liberar após o cumprimento dessa primeira fase. E como os bancos sabem que a nossa Tupã-Santa Tecla é uma estrada que não tem ponte, e talvez dizem que a propina para os políticos que lidam com a questão das estradas é maior a propina quando tem ponte. E como a nossa não tem ponte, talvez seja aí um problema da nossa estrada, que a vertente da propina não existe. Então aí nós tivemos, por que nós tivemos dificuldade para começar? Porque aqueles que são contra, ouvintes da Rádio Tupã, em Tupã tem grandes segmentos aqui, pessoas contra a nossa estrada Tupã-Santa Tecla. E aí esse pessoal, quando nós começamos a estrada, denunciaram na FEPAM, no IBAMA, de que aqui na saída da cidade, no Lagoão, que aquilo ali teria, porque ali tem umas vertentes maravilhosas, Miguel, de vertentes de água ali. Então, como tinha vertente, se denunciou que deveria ser feito estudo de impacto ambiental para que não se atingisse essas vertentes. E aonde tem vertente em estrada, existe tecnologia que tu pega sem nenhum problema, tu faz a estrada em cima das vertentes, não tem nenhum problema ambiental. Mas o fanatismo ambiental contra o desenvolvimento brasileiro funciona inclusive nas denúncias de que tem uma vertente. Assim como funcionou numa denúncia que lá entre São Bernardo e Santa Tecla tinha um túmulo na beira da estrada, que deveria ser lá de não sei de quem, e que não podia desmanchar o túmulo. Parou a obra lá, ficou acho que 1 ano o pessoal estudando, porque era uma obra lá de interesse, era uma coisa assim, histórico, né? Um absurdo isso, com todo respeito pelos restos mortais de quem está lá, porque não tinha, isso aí é um instrumento usado para trancar as estradas. Então por que a governadora veio aqui? E o estudo de impacto ambiental para fazer aqui na saída demoraria aí uns 50 anos. Então a governadora teve que dar um canetaço e dar uma ordem de serviço para sair pela Estrada Velha, porque daí na Estrada Velha não puderam trancar na FEPAM. Por isso que 10 quilômetros daqui até Capão Ralo, a estrada é cheia de curva. Porque na verdade o projeto era quase que reto. Porque as estradas asfaltadas elas são quase tudo reto. Então inventam crimes ambientais, Miguel, para trancar o desenvolvimento brasileiro e uso a questão ambiental. Então a gente estuda muito isso, e como as pessoas não são informadas e as pessoas são induzidas a terem paixão por questões ambientais, românticas por questões ambientais, então todo mundo, não, então deixa, não passa perto da vertente, não passa perto do túmulo, embora a vertente a gente poderia ir lá, tem tecnologia para chegar, preservar a vertente e fazer a estrada normal. Então enquanto nós temos um país aonde uma mentira de uns fanáticos tranca o desenvolvimento de um país, nós vamos ainda levar um tempo para que a gente entenda e se confie que se existe engenheiros que estudam essas situações, e no momento que as pessoas darem lá um documento dizendo pode fazer, é porque pode fazer. Não existe crime. Por que na década onde os governos eram militares, ninguém trancava estrada? Porque o departamento de engenharia do Exército ia lá e fazia um projeto de uma estrada e ninguém trancava, porque não tinha ambientalista pago para vir aqui trancar
o nosso desenvolvimento. Então agora, como tem bastante aí, nós vamos levar um tempo ainda para destrancar. Mas qual é a solução para a nossa estrada? O governo, nós estamos tratando junto a senadores e deputados federais, o governo do estado precisa repactuar a dívida que tem com o governo federal, porque no momento que repactuar essa dívida com o governo federal, vai abrir crédito para que o governo do estado busque mais recursos, que tem muita gente querendo vir investir em estradas aqui no Rio Grande do Sul, e aí ele vai poder resolver essa questão da dívida e volta a estrada do Santa Tecla a ser construída. Mas nós temos que estar junto, marcar em cima, não desistir nunca, porque se nós desistir, realmente as coisas terminam e não acontece nada. O Ademir Rodrigues pergunta, mas segundo um nobre governador, dinheiro tinha, o problema não foi má gestão? Foi. Aliás, foi assim, ó, o dinheiro foi usado para pagamento da folha. A folha de pagamento do Estado. Foi pego os recursos da estrada para pagar a folha, para o governo ficar simpático ao funcionalismo na hora da eleição. Foi isso que aconteceu. O que está acontecendo hoje com o governo? O governo não tem dinheiro para pagar o salário do funcionalismo. Então ele precisa resolver essa questão. Por isso que quando a gente fala em reforma da Previdência, Miguel, eu já pedi para os nossos deputados e senadores que eles têm que incluir na reforma da Previdência a Previdência do Estado e dos municípios. Por quê? Porque senão vai chegar um momento que o Estado não vai ter condições de pagar a folha de pagamento dos pensionistas, que hoje já é 80% no Estado do Rio Grande do Sul, não vai ter dinheiro e nem os municípios não vão ter. Então tem que fazer essa reforma pensando no futuro, porque senão o dinheiro que vai ser arrecadado vai ser só para pagar coisas que vai ocupar todos os recursos e não vai sobrar dinheiro para investimento nenhum, e nós, povo, trabalhando para pagar a despesa de governo de uma máquina inchada, incompetente e de má gestão pública. Então, quem falou em má gestão pública é verdade, é isso que acontece. Bem, infelizmente nosso tempo estourou e nós estamos com o Almir Rebelo de Oliveira, que é presidente do Clube Amigos da Terra, que nesse domingo completa 30 anos, ele nos visita hoje trazendo essa informação e comentando, repercutindo alguns aspectos ligados ao meio ambiente, ao agronegócio, à condição de homem político também, que é hoje vereador aqui de Tupã-Ciretã. Almir, obrigado pela sua visita, parabéns aí pelos 30 anos do Clube Amigos da Terra, entidade que atuou e atua muito intensamente em vários aspectos, seja local, regional, nacional ou internacionalmente. E é claro que em outras oportunidades, havendo espaço e tendo você informações a nos trazer, será um prazer recebê-lo aqui. Mas suas despedidas, por favor. Obrigado, Miguel. Acho que todos nós temos um parabéns que eu aceito como presidente em nome dos associados e a toda a nossa comunidade, inclusive a nossa Rádio Tupã, que sempre nos ajudou muito. O clube teve esse tamanho e essa importância, né? Por causa que a gente falou, mostrou, comunicou a finalidade do clube e o trabalho que estava sendo realizado. Então a gente agradece muito sempre, né? E a gente espera que as próximas gerações também, todo esse trabalho que foi feito, né, dessa parceria nossa aqui, tenha uma importância que possa continuar. Que a nossa gurizada, os nossos jovens, eles tenham levem à frente essa bandeira aí que o clube tem, uma marca muito forte, né? E que não pode ser, digamos assim, deixada de lado ou achar que não serve mais. Serve sim. Hoje, por exemplo, nós temos acompanhando, Miguel, que o ministro do Meio Ambiente, a gente tem tido uma comunicação bastante próxima com ele e nós temos mandado muita informação lá e ajudado muito na posição que o governo brasileiro vem tomando com relação à defesa do desenvolvimento brasileiro com preservação do meio ambiente. Então, a nossa contribuição continua, nós estamos atuando a nível de comunicação com o governo e não vamos desistir disso, porque a gente tem uma experiência de 30 anos que precisa ser aproveitada. Tupã-Ciretã tem uma marca muito negativa de abandono daquelas experiências que foram feitas, que eram experiências fortes e boas, e parece que se esquece tudo isso. Nós não vamos deixar morrer isso não, só que nós temos que se abraçar. Não vai ser um ou outro puxando à frente que as coisas vão acontecer. Nós temos que trabalhar como equipe, como sempre fizemos, e nesse quesito a Rádio Tupã foi assim, uma parceira, nos deu uma contribuição extraordinária que a gente vai agradecer sempre. Muito obrigado, um abração para todos. Nós que agradecemos pela visita e a oportunidade de trazermos a informação com relação a essas atividades aí envolvendo essa instituição aqui de Tupã-Ciretã.